Terça-feira, 1º de agosto, sejam muito bem-vindos. Seu TN1 tá no ar, tá começando agora. Muito bom dia para vocês. Vamos começar nosso giro de repórteres ao vivo. Nossas equipes já estão a postos para te deixar sempre muito bem informado. Então vamos para lá conversar agora ao vivo com a repórter Vanusa Santana, porque é o seguinte, hein? Um motorista de aplicativo foi assaltado na Serra, ele foi rendido pelos bandidos. A gente está vendo as imagens aí, teve o carro levado. Vanusa, minha amiga, conta pra gente como é que acabou essa história. Bom dia pra você. Ei, Bruna Maria, muito bom dia para você, para o pessoal que nos acompanha de casa. Olha, esse motorista de aplicativo de 29 anos atendia uma corrida ontem à noite. Uma mulher havia solicitado essa viagem, ele foi até o bairro Jardim Tropical na Serra. Quando chegou lá, se deparou com 2 homens, ele ficou meio cabreiro, meio assustado, mas a mulher apareceu com uma criança no colo ali, deu, para dar veracidade, avisou que tinha pedido para os 2 amigos e os 2 supostos passageiros acabaram embarcando no carro, mas era um assalto. Eles anunciaram o assalto durante a viagem, quando o motorista chegava no bairro Campinho da Serra. O momento que ele desce do carro é um momento de desespero dele, porque na verdade os assaltantes queriam que ele permanecesse no carro. Ele teve uma atitude impensada, acabou saindo correndo do carro, mas graças a Deus, e aí o trabalho da Polícia Militar, e é um motoboy que passava pelo local na hora. Um dos criminosos acabou preso instantes depois, porque uma viatura, como a gente vê nas imagens aí, passou ali, inclusive o carro com os assaltantes passa por trás da viatura e aí ele consegue avisar a tempo aos policiais que vão atrás, conseguem localizar o carro em um posto de combustíveis e, na sequência, um dos assaltantes que estava já tomando uma geladinha, Bruna Maria, pensa bem, em um bar tomando já uma geladinha, comprando um cigarro para poder fumar, depois de passar aí, fazer esse motorista de aplicativo de 29 anos, passar o maior sufoco, trabalhando. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para contar o desfecho dessa história, Bruna Maria. Vê se pode, que cara de pau. Vanusa, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar sobre esse assunto e outras histórias também que você traz pra gente. Até mais, minha amiga. Olha, a gente teve acidente grave no noroeste do estado. A moto, olha aí, bateu forte em um carro. 3 pessoas vão parar no asfalto. Olha que imagem impressionante, a violência dessa batida, né, gente? Bom, já nós contamos o que aconteceu com as vítimas, tá? Já a gente volta nesse assunto, então. Olha, um adolescente foi executado dentro de casa no bairro Morrinhos, em Cariacica. A namorada e a sogra da vítima tinham acabado de sair, deixaram a porta aberta. Quem vai trazer os detalhes dessa história pra gente é a repórter Suzy Faria. Boa tarde para você. Bom dia, na verdade, ainda, minha amiga. Bom dia, Bruna. Bom dia, amigos do TN. Esse caso, como você disse, aconteceu em Cariacica, no bairro Morrinhos. O adolescente de 17 anos, identificado como Flávio, recebeu muita orientação da mãe para evitar andar nas companhias erradas que ele vinha saindo, mas não adiantou. Hoje pela manhã, ele acabou sendo assassinado dentro da casa da namorada. Os assassinos só esperaram a sogra sair, foi por volta de 5 horas da manhã, e também a namorada dele, que foi estudar. Tão logo ela saiu, eles invadiram a casa e mataram Flávio. A dor da mãe é algo assim irreparável. Detalhes a gente vai trazer daqui a pouco. Mas antes de entregar para você, Bruna, tenho a dizer que no bairro vizinho a Morrinhos, ali em Morro Novo, um outro homicídio acabou de acontecer. 2 homicídios hoje pela manhã em Cariacica. Bruna, é com você. Pois é, em plena luz do dia, quanta violência, Suzy. Daqui a pouquinho, então, a gente volta a conversar sobre esses assuntos. Até mais, minha amiga. Olha, a gente está preso mais um suspeito de participar do assassinato de um sargento do Exército em Vila Velha. Ele foi localizado pela polícia, sabe fazendo o quê? Assistindo a uma partida de futebol bem pertinho de um campo no bairro Boa Vista, em Vila Velha. É o mesmo bairro onde um militar foi morto em abril deste ano, gente. O sargento foi cercado por um grupo de pessoas e espancado até a morte. A gente está vendo a foto do sargento, dessa vítima, agora as imagens desse crime brutal. O primeiro suspeito já tinha sido preso dias depois do crime, a gente acompanhou, e já a gente vai dar mais detalhes de mais uma prisão importante de um caso que chocou a todo o estado, e as imagens desse crime brutal.
Vamos seguir aqui com o nosso giro, porque é o seguinte, um homem foi preso acusado de agredir a ex-companheira em Cariacica. Ele foi abusado, tá? Ele invadiu a casa dela. Tainara Nascimento tem os detalhes pra gente agora ao vivo. Bom dia pra você, Thay. Bom dia, Bruna. Abusado mesmo, né? Porque desta vez ele ainda invadiu e usou a janela para isso, invadir a casa da vítima. E lá ele ainda começou a brigar com ela. Depois os dois entraram em luta corporal. No DML a gente tem imagens dele, ele chega a estar sujo de sangue. Mas a maior parte desse ferimento é do momento de quando ele tentou quebrar ali a janela para invadir a casa dessa vítima. Imagina essa cena, a vítima não tendo paz nem dentro de casa. E aí ele ainda nega tudo. Na ocorrência, ele fala que a briga, a agressão física mesmo, só começou porque a mulher começou a brigar com ele, pedindo para que ele saísse da casa dela. E aí sim ele justifica essa agressão. Olha que abusado, como você disse, né, Bruna? Mas a gente lembra que se ele não tivesse invadido a casa da vítima, essa briga não teria acontecido, muito menos essa agressão física aí dessa vítima. A gente vai trazer também daqui a pouco, além dos detalhes deste caso, para o pessoal de casa saber, afinal de contas, né, quando a pessoa está sofrendo uma agressão física, psicológica, patrimonial, a gente vai trazer aqui os detalhes para a vítima saber reconhecer esse crime, Bruna. Tá certo, é o início do mês de combate à violência doméstica. A gente vai trazer esse assunto aqui com você também, né, Tainara? Sempre muito importante. Combinado? Então, daqui a pouquinho a gente volta a conversar, minha amiga. Até mais. Olha, um adolescente lutou com um policial militar no noroeste do estado. Olha, ele foi abordado porque ameaçou os policiais e fez sinal de arminha, fez sinal de arma. Mas ele não queria ser levado para a delegacia não, tá? E aí, olha o que aconteceu. Ele provocou toda essa confusão no meio da rua, deu um maior trabalho para os policiais. Logo mais a gente vai trazer para vocês os detalhes desse caso. Porque o UTN vai falar também, gente, de outro assunto, a importância da doação do leite materno. Uma campanha começou hoje e está incentivando a doação, assunto extremamente importante. Júlia Cássia, nossa repórter, já está por aqui, traz os detalhes para a gente. Ju, bom dia para você. Bom dia, Bruna. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, agosto começou e com ele também começou o agosto dourado, que só por curiosidade, né, tem essa cor dourado por causa do selo de ouro que o leite materno tem, né? Um alimento assim tão importante para o desenvolvimento humano. Então, o agosto dourado começou e aí em todo o estado a gente vai ver campanhas, né, incentivando a doação do leite materno. E aqui onde a gente está, no IMABA, em Vila Velha, hoje de manhã teve um coral, né, para poder dar início a essa campanha tão importante. Teve um coral dos funcionários, atividades lúdicas, né, para poder reunir essas mães que estão internadas, né, com filhos aqui prematuros, que necessitam desse banco de leite. Então teve esse momento aí muito importante, né, de abertura para essa campanha do Agosto Dourado. E a gente está aqui e daqui a pouco a gente vai conversar com uma médica do IMABA para falar mais sobre a importância do aleitamento materno, se é um alimento substituível ou não, né, se tem como substituir esse alimento tão importante, como doar e como está o estoque aqui no estado, né? Já adianto que o estoque está bem baixo. Então daqui a pouquinho eu volto com a médica para a gente tirar todas essas dúvidas. Volto com você, Bruna. Combinado, Júlia, assunto sempre muito importante a gente estimular aí a doação do leite materno, minha amiga. Até daqui a pouquinho então, combinado o nosso bate-papo. E olha só, você vai conhecer a história do Fábio aqui no TN1 também, o capixaba de Santa Maria de Jetibá, que deixou a lavoura de café e fez, sabe o que, gente? Ele atravessou o oceano para aprender música instrumental na Europa. Dá só, vamos dar uma palhinha da música dele. 11h50, TN1 de volta. Já bota aí, Leandrinho, na tela, por gentileza, para a gente ver o momento em que um motorista de aplicativo é assaltado na Serra. Olha aí essa abordagem no meio da rua, mas ele se deu mal, viu, gente? Se deu muito mal, porque o que aconteceu? Uma viatura da Polícia Militar passou no momento em que tudo estava acontecendo. Vanusa Santana acompanhando esse caso, trazendo agora os detalhes para a gente. Foram pegos na hora, né, Vanusa? É com você.
Olha, foi Deus que mandou esses policiais militares aí da Força Tática. Eles chegavam ali no bairro Campinho da Serra e acabaram se deparando com esse motorista de aplicativo desesperado. Depois de ser rendido durante uma viagem, ele havia pego esses passageiros no bairro Jardim Tropical, na Serra. A corrida havia sido solicitada por uma mulher. Ele chegou ao local, ao local de origem, e aí, quando chegou lá, viu que eram 2 homens, ele ficou muito ainda assustado, meio cabreiro, mas a mulher apareceu com uma criança no colo. E aí ele acabou acreditando, esses passageiros embarcaram. Quando chegaram nesse trecho aí, numa subidinha no bairro Campinho da Serra, anunciaram um assalto e então eles esperavam que o taxista, o motorista de aplicativo, permanecesse dentro do carro. Mas ele ficou tão desesperado, Bruna Maria, que ele acabou ali tendo, numa atitude impensada, acabou ali soltando o cinto, pegou o celular e saiu correndo. A gente foi hoje de manhã, conversou com ele, preparamos uma reportagem. Vocês de casa acompanham agora essa reportagem que eu preparei junto com o meu cinegrafista, Alex Nepomuceno. Vamos acompanhar. O motorista por aplicativo desce do carro correndo. Parece estar desesperado. A vítima caminha para trás do carro. Enquanto isso, os assaltantes que estão dentro do veículo ligam o carro e vão embora. O motorista corre para pedir ajuda. Na hora, uma viatura da polícia militar passa e para. Veja que o carro com os bandidos passa atrás dos policiais. O motorista consegue avisar aos militares. Um motoboy aparece. Ele também fala algo. A viatura sai em disparada atrás dos assaltantes. O motorista por aplicativo atendia a uma corrida solicitada por uma mulher. Quando ele chegou no bairro Jardim Tropical, 2 homens apareceram. Ele ficou meio cabreiro ali, cismado, mas a mulher apareceu e disse que havia chamado o carro justamente para os amigos. Eles embarcaram no veículo. Durante a viagem, foram conversando tranquilamente, mas bastou chegar no destino, em Campinho da Serra, para que o assalto fosse anunciado. A intenção deles era que o motorista permanecesse dentro do carro, mas ele ficou desesperado, acabou descendo do veículo. Um rapaz estava aguardando, agachado no beco. Eu pedi para poder ver quem era que tinha pedido a corrida, que era uma mulher. Aí a mulher saiu do beco com a criança no colo e falou que ela tinha pedido que eu podia levar os 2 rapazes. Prosseguimos pelo caminho, Quando chegamos na BR lá, eles pediram para eu subir o Campinho da Serra e entrar à esquerda no viaduto. Quando eu entrei à esquerda, eles anunciaram o assalto em cima do viaduto. E o que estava atrás, ele chegou a tentar me dar um mata-leão, no caso. Aí eu peguei o celular, abri a porta do carro e corri. Repare que assim que o motorista se afasta do carro, um motoboy para ajudar. Ele também segue até a viatura. A imagem não mostra, mas a vítima sobe na moto e os 2 juntos com os militares vão atrás dos suspeitos. A gente foi atrás, eu e o rapaz da moto, a gente deparou com eles, só que jogamos a moto de canto, Eles passaram correndo, aí a Força Tática veio atrás e a gente indicou para onde eles tinham ido. Foi em direção ao Planalto. O veículo levado do motorista foi encontrado estacionado em um posto de combustíveis, localizado nas imediações da BR-101. Um dos suspeitos acabou localizado em um bar no bairro Planalto Serrano. Paulo Henrique Silva Pires. Ele estava a poucos metros de onde o carro havia sido deixado por ele e o comparsa. Ele entrou num bar, desde dentro do carro já queria fumar. A gente foi lá para trás do mangue, junto com os policiais. Quando a gente voltou, eu vi uma viatura parado com ele e ele já sentado já tinha sido preso já. O motorista por aplicativo afirma que trabalha há 6 anos dirigindo. Essa é a primeira vez que sofre um assalto. Ele afirma que está assustado. A atitude de sair do carro correndo foi impensada. Nessa hora aí é o que a gente sempre pensa, Nunca reagir, Mas depois que passa o susto e tudo, a gente vai parar para pensar naquilo ali. Pensei em resguardar minha vida e pensei nos meus filhos. Como depende da atividade para sobreviver, ele não pretende parar de trabalhar. Me precaver um pouco mais, que às vezes a gente acaba ficando no automático, Falar para os amigos aí que trabalha também, às vezes a gente acaba ficando no automático e acaba acontecendo esse tipo de coisa aí. Pois é, uma situação assim bastante complicada, para quem trabalha com transporte por aplicativo. Existem os cadastros que são feitos, aí a pessoa, o motorista profissional acaba atendendo.
Ele, por exemplo, ontem foi achando que ia atender uma mulher. Mas existem casos, por exemplo, eu já pedi o aplicativo, um carro por aplicativo para um filho meu, que não tinha condição de pedir naquele momento. Então, quando o motorista chega, e aí ele pergunta, quem é? Não, foi minha mãe que chamou. E aí ele embarca no carro. Entretanto, essa mulher usou a mesma tática, mas é uma tática já conhecida por criminosos, justamente para disfarçar. Quando a corrida é solicitada para um lugar perigoso, né, que é feita por homens, geralmente os profissionais acabam tendo que pensar mais de uma vez se vão atender ou não, justamente porque ficam com medo, receio, Bruna Maria, de que atendam e seja realmente uma cilada, aí como foi a desse motorista por aplicativo. Bem, esse rapaz que acabou preso aí, ele foi autuado por roubo, já o segundo não foi encontrado. Quem tiver informações sobre ele é só ligar aí no Disque Denúncia e passar as informações. Bruna. É uma pena, né? Porque a pessoa está trabalhando, está ali trabalhando e fica realmente à mercê da bandidagem, sem saber se pode ou não aceitar uma corrida. Mas está aí, pelo menos nesse caso, a polícia estava ali presente na hora, conseguiu agir rápido e o criminoso foi preso, acabou se dando muito mal. Vanusa, obrigada pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, minha amiga. Até mais. Agora, a gente dá só uma olhada nessa imagem que a gente vai mostrar. Bota na tela cheia aí para mim, por gentileza. Olha o que aconteceu. A moto bateu com tudo no carro. 3 pessoas foram lançadas do veículo. Uma mulher, a gente observa que uma mulher, olha só, ela logo consegue se levantar, né, apesar dessa batida tão forte, mas um homem fica paralisado no meio do asfalto. A câmera não mostra direito, gente, mas ainda tinha uma terceira pessoa envolvida aí nessa moto. Esse acidente aconteceu em São Gabriel da Palha. O condutor da moto foi socorrido em estado grave para o hospital de Colatina. E tem um detalhe nessa história, viu? Ele não tinha carteira de habilitação. O motorista do carro, que também foi envolvido aí nessa batida, fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Que imagem impressionante desse acidente gravíssimo aí, né? Agora, gente, um adolescente foi executado dentro de casa no bairro Morrinhos, em Cariacica. Esse crime aconteceu cedinho, provavelmente a vítima ainda estava dormindo, estava acordando. Vamos conversar ao vivo com a repórter Suzy Faria, que vai trazer os detalhes desse caso pra gente. Suzy, já se sabe a motivação para um crime tão cruel assim? Dentro de casa mataram, né, o rapaz? Bruna, foi dentro de casa, provavelmente ele ainda estava dormindo, isso porque a namorada dele saiu por volta de 6h20 da manhã para ir até a escola. E ele ficou lá. Como era de costume, a porta ficou aberta. E foi a facilidade que teve os assassinos de entrarem e executarem Flávio Conceição Queiroz, de 17 anos de idade. Motivação desconhecida ainda, mas de acordo com a mãe, pode ser as más companhias que o filho começou a andar há cerca de 2 meses. Vamos ver a reportagem. Foi nessa casa, em Morrinhos, Cariacica, que o crime aconteceu. Os executores esperaram a sogra e a namorada da vítima saírem para cometer o assassinato. Foi por volta das 6h30 da manhã. Não foi preciso arrombar. A porta, como sempre, estava aberta. A vítima, Flávio Conceição Queiroz, de 17 anos, foi morto no quarto. Não teve chance de socorro. Várias cápsulas de armas diferentes foram recolhidas pela perícia no local do crime. A maior quantidade de disparos foi no peito e um na cabeça da vítima. De acordo com a mãe, o filho foi morto porque estava andando em más companhias, algo que vinha acontecendo há cerca de 2 meses. Meu filho, desde de ir para cá, começou essas inimizades, ele não dormia em casa. Ele só chegava no outro dia, de manhã, ou às vezes saía de manhã, chegava só à noite. Então eu não sei afirmar para vocês isso, o que levou praticamente à morte dele. Eu só sei que meu filho não tem passagem, era um menino muito bom. Na rua, a morte do rapaz foi surpresa. Ele morava próximo, mas segundo a mãe, há algum tempo estava morando na casa da namorada. A mãe dele, uma empregada doméstica de 38 anos, chegou a dar conselhos para evitar que o filho tivesse esse fim. Ontem ele não saiu de dentro de casa, ele foi na minha casa, sentou, jantou, brincou com os irmãos, com as irmãzinhas dele pequena. Dei muito conselho pro meu filho, conversava, mesmo estando no trabalho, mandava mensagem para ele, perguntava onde que ele estava, falava, meu filho vai para casa. A suspeita é que Flávio tenha sido executado por rivais do bairro Nova Esperança, bairro que ele vinha frequentando. O crime agora será investigado
pela Delegacia de Crimes contra a Vida de Cariacica. Bruna, a mãe de Flávio soube da morte dele enquanto estava dentro do ônibus indo trabalhar. Ela ainda relatou que ficou completamente perdida, sem saber o que fazer. E depois que colocou um pouco a cabeça no lugar, né, foi para casa e se deparou com essa situação aí, causando muito transtorno e muita dor para a família. Bruna? A gente escuta a mãe falando, né, e é o que fica. Os jovens acabam se envolvendo com o mundo do crime, com o mundo do tráfico. Os pais tentam alertar e fica o sofrimento para a família. A mãe indo trabalhar, voltar para casa e ver o filho morto dentro de casa. É uma cena muito triste. Suzy, obrigada aí pelas informações. Daqui a pouquinho, minha amiga, a gente volta a conversar também, tá? Até mais. Olha, gente, agora um flagrante impressionante. Olha aí na tela, o caminhão desce a rua sem controle e passa muito perto de um idoso que ia atravessar. Veja aí, novamente, olha só, o idoso conseguiu se esquivar enquanto o caminhão passa direto e só para depois de bater no muro de uma casa. Por outro ângulo, olha só, a gente observa que esse caminhão já estava atravessando uma avenida completamente sem controle. Quer dizer, por muito pouco, ele não poderia ter pegado ali uma moto, um carro ou outro pedestre também, né, gente? Um livramento. Esse acidente aconteceu em Ecoporanga, no interior do estado, e ninguém ficou ferido. Livramento mesmo. Aí o anjo da guarda desse idoso está trabalhando muito bem, realmente passou pertinho dele ali. Vamos mudar um pouquinho de assunto, gente, porque é o seguinte, um homem foi preso, acusado de agredir a ex-companheira em Cariacica, mais um caso de violência contra a mulher que a gente traz aqui no TN1. Vamos conversar ao vivo com a repórter Tainara Nascimento, que traz os detalhes. Tainara, esse homem que a gente está vendo aí na imagem chegou a invadir a casa da vítima, né, minha amiga? Invadiu sim, Bruna. Desta vez o caso aconteceu em Ibubu, Cariacica, ontem. Esse homem, para invadir a casa desta vítima, a companheira dele, ele chegou a quebrar a janela. A gente tem imagens dele aí passando pelo Departamento Médico Legal, o DML aqui em Vitória, porque ele foi preso e passou pelo DML para fazer os exames. Ali, ele conversou com a nossa equipe e nega tudo, aquela desculpa de sempre, né? Ele fala que não fez isso e que a agressão de fato aconteceu, mas só aconteceu porque a mulher começou a brigar com ele, pedindo para que ele saísse daquela casa. Mas a gente lembra que a mulher estava sozinha e a mulher afirma que a casa é dela, e aí ele invadiu, aí quebrando a janela e acontecendo tudo isso. Ele foi autuado, a gente vai continuar acompanhando esse caso, mas como você disse, né, é mais um caso de violência doméstica que a gente vem trazendo aqui nos nossos jornais, e a gente lembra que todos os dias, de acordo com a CESP, cerca de 60 mulheres são agredidas aqui no nosso estado. Bruna? Pois é, a gente observa que ele está até sujo de sangue, porque ele invadiu a casa quebrando uma janela de vidro, para a gente ver o tamanho da fúria aí dessa criatura. Mas está aí, foi autuado, agora vai ter tempo de pensar na prisão sobre o que ele fez, que essa mulher consiga ter paz. Agora, Tainara, é o seguinte, a gente está falando aí, né, de mais um caso de violência doméstica e está começando hoje, né, o Agosto Lilás, que é o mês de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Minha amiga, você acompanhou que na Prefeitura da Serra já foram iniciadas aí várias ações para trazer esse alerta para as mulheres dentro de casa, né, Tainara? Exato, Bruna, porque o que acontece quando a gente vem acompanhando esses casos e os delegados até afirmam, essas agressões, como o caso da mulher em Bubu, que a gente chegou a relatar agora, acontecem depois que os agressores dão pequenos sinais, e a agressão física nem sempre é a primeira agressão sofrida pela vítima. Geralmente começa com uma agressão psicológica, uma agressão patrimonial e por aí vai. Só que muitas mulheres sequer sabem que estão em relacionamento abusivo ou sequer sabem reconhecer a agressão. Por isso, esse mês é dedicado ao enfrentamento contra a violência doméstica, e a gente foi acompanhar o trabalho da Prefeitura da Serra, que elaborou ali um questionário, e depois que a vítima preenche, ou a mulher preenche esse questionário, ela tem pontuações. Aí, a partir dessa pontuação, ela vai saber se está ou não sofrendo uma violência. Vamos conferir na reportagem que eu fiz com o Francisco Abreu. Nem sempre dá para saber o que uma mulher que está passando ao nosso lado sofre dentro de casa.
Mas no mês dedicado ao enfrentamento à violência doméstica, a Prefeitura da Serra quer ajudar mulheres a identificar possíveis agressores em seus relacionamentos. Nós estamos entrando no Agosto Lilás, né? Que quem não sabe o que é o Agosto Lilás, é o agosto que se fala da Lei Maria da Penha, né? É a lei de combate à violência doméstica e familiar. Esse mês, a gente com esse teste, a importância dele é estar identificando se a mulher ela está num relacionamento abusivo e uma vez ela se identificando naquele relacionamento abusivo, ela possa procurar ajuda enquanto há tempo. A ação itinerante está no terminal de Laranjeiras e distribui panfletos com QR Code. Primeiro, é só apontar a câmera do celular. Depois, preencher o questionário, que é rápido. Em seguida, haverá uma pontuação com 3 níveis, sendo 1, fique atenta, 2, reaja e 3, peça ajuda de um profissional. Às vezes é uma piadinha, um tapinha, um xingamento, e aí ele vai só agravando. Então, assim, chega um momento em que chega na agressão física, às vezes até questões de abuso sexual, mutilações, e aí se a mulher se vê dentro desse relacionamento, ela fala, poxa, peraí, existe uma pontuação. Ela vai poder buscar ajuda de um psicólogo, assistente social, hoje da Secretaria da Mulher. E a ação foi aprovada por quem passou no terminal pela manhã de hoje. Muito importante isso, uma luta diária, muitas mulheres, etc. Eu acho muito importante isso mesmo. Sempre denunciar e não aceitar nunca isso, porque isso não é certo. De acordo com a Secretaria de Segurança, só neste ano de janeiro a abril, mais de 7 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica, o que dá uma média de 60 vítimas todos os dias. Mas o número pode ser ainda maior, já que muitas mulheres sequer sabem que estão em um relacionamento abusivo. E ações como essas se tornam cada vez mais importantes. Uma das vítimas foi uma vendedora de 31 anos, agredida pelo companheiro neste final de semana em Aribiri, Vila Velha. Ele bateu minha cabeça na parede, puxou meu cabelo, me xingou. E eu pedi ajuda da vizinha. Uma outra vítima, uma mulher de 33 anos, foi agredida dentro de seu apartamento em Jardim Camburi no início do mês. O agressor, o companheiro dela, tinha passado o dia consumindo drogas e fazendo as agressões. A vítima precisou gritar por socorro. Às vezes a pessoa não se percebe dentro desse relacionamento abusivo. É aquela coisa do dia a dia que vai, não, ele vai mudar, ele não faz isso, mas ele me ama. Porque às vezes, e quase sempre, esse homem também precisa de ajuda. Esse homem, às vezes, ninguém está aqui pregando, vamos acabar com o relacionamento desse casal. Não é isso. É porque se você identifica a violência na sua fase inicial, qualquer situação de violência em fase inicial, ela pode ter um outro caminho, que é o caminho, sempre será o caminho da recuperação, do tratamento, e não aquele do óbito, que às vezes acontece. Pois é, né? Quem quiser participar dessa pesquisa e preencher esse formulário, vai encontrar as equipes da Prefeitura ali da Serra no terminal de Laranjeiras, das 7 da manhã até as 13h30, tendo um intervalo ali para o almoço. Mas quem mora em outro município também quer participar, é possível entrando no site da Prefeitura de Serra e aí vai ter um banner ali na página principal. No Facebook, a pessoa também encontra o link e também no Instagram. Vale a pena ir participar e saber se está ou não sofrendo uma violência, né, Bruna? Já que muitas agressões começam de forma silenciosa e nem sempre com uma violência física, Bruna. Com certeza, é uma orientação extremamente importante. Muitas vezes é através de um projeto como esse, até de um folheto como esse, que a mulher tem coragem, cria coragem para pedir ajuda, para fazer a denúncia, que ela identifica que de fato está sendo vítima de uma violência dentro de casa. Tainara, obrigada aí pelas informações, minha amiga, até daqui a pouquinho. Agora, gente, é o seguinte, nem todas as mulheres têm a sorte de pedir ajuda a tempo, de denunciar a tempo. Teve alta a mulher que foi baleada na cabeça pelo ex-marido em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima tem 35 anos, estava na UTI do Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Ela levou 2 tiros na cabeça. Mesmo baleada, ela conseguiu pedir ajuda. O autor dos disparos foi preso no dia do crime. A arma e os pertences dela foram recuperados. O nome do suspeito não foi divulgado. Segundo a polícia, em julho de 2020, esse mesmo homem já havia praticado violência doméstica contra a vítima com agressões físicas e verbais. Na época, o agressor chegou a apontar uma arma em direção ao rosto da mulher e a ameaçou de morte. Ele foi condenado, porém cumpriu a pena em regime aberto
Dessa vez ele está no presídio, mas a moça foi vítima e levou 2 tiros na cabeça. Vamos torcer pela recuperação dela, né, gente? E olha, foi solto pela justiça o presbítero acusado de violentar um neto de apenas 3 anos de idade. O pai da criança está em liberdade. A mãe do menino, claro, está preocupada com a decisão. Como se não bastasse descobrir que o filho de apenas 3 anos foi abusado sexualmente pelo avô paterno, crime que foi presenciado pelo próprio pai da criança, que assistiu a tudo sem socorrê-la, essa mãe afirma que não consegue entender porque os 2 suspeitos foram soltos pela justiça. Ele falou assim, não mamãe, não mexe não. Eu falei assim, como assim? Eu tenho que te limpar, meu filho, não pode ficar com o bumbum sujo não, ele tá doendo muito, muito. Eu falei assim, mas por que tá doendo muito? Ele falou, meu vovô mexeu. Quando ele falou, meu vovô mexeu, aquilo pra mim, eu tava agachada assim, aquilo pra mim, meu mundo caiu. Eu não tinha forças para levantar, eu não tinha forças, eu não tinha como pedir, sabe, Deus, sabedoria, sabe? Aí ele, mamãe, meu vovô mexeu, ele foi muito mal comigo. Ele fala que o pai dele estava presente, ele estava de frente pro pai dele e de costas pro avô dele. Para preservar a vítima, nomes dos envolvidos e o bairro não serão divulgados. O abuso ocorreu no último dia 15, após a mãe do menino deixá-lo com o ex-marido, com quem tem guarda compartilhada. Toda vez que eles entregavam ele pra gente, ele fazia aquele alvoroço. Não quero ir não, eu quero ficar mais com meu pai, ou eu quero ficar mais com meu avô, entendeu? Eu não quero vir para casa agora, fazer aquela guerra para não sair do carro, porque ele também gosta muito de carro, eu quero passear mais. E nesse dia ele foi, nem deu tchau. Ele não esboçava nenhum tipo de reação, nem alegria, nem só tristeza, sabe? Na decisão judicial, entre as justificativas para que essa liberdade provisória dos suspeitos fosse concedida, estão os fatos do laudo pericial não ter constatado indícios que comprovassem os abusos e que o pai do menino sofreria de transtorno de bipolaridade. Após todo o horror vivido, essa mãe relata que viu toda a sua vida virar dos pés à cabeça. Além da mudança de comportamento do próprio filho, ela precisou tirá-lo da escola e da natação que ele realizava. Eu quero que a justiça seja feita, sabe? Porque um criminoso desse tem que estar na cadeia. Não tem que estar no meio não tem que estar no meio da população, tem que estar preso. Bem, a Polícia Civil afirmou que os 2 suspeitos foram conduzidos no dia 17 de julho à Delegacia Regional de Vitória. Os mandados de prisão preventiva por estupro de vulnerável foram cumpridos e os 2 encaminhados ao presídio. Nós, então, procuramos o Tribunal de Justiça do Estado para falar sobre a decisão de soltar os 2, mas a gente ainda não teve retorno. E está na cadeia mais um suspeito de participar do assassinato de um sargento do Exército em Vila Velha. Tá aí, ó, a imagem dele hoje cedinho no DML. Esse crime, gente, aconteceu em abril deste ano e chama a atenção por conta da brutalidade dos assassinos. Está aí as imagens de vídeo monitoramento que mostram o momento em que esse rapaz, esse sargento do Exército, foi assassinado. Vanusa Santana vai trazer os detalhes para a gente agora. Vanusa, você conversou com mais esse detido no DML hoje cedo, né? Exatamente, Bruna Maria. Gustavo Glória Aguiar, que tem praticamente o primeiro nome aí do sargento Gustavo, que foi morto no dia 21 de abril desse ano, aí brutalmente. Ele foi preso ontem à noite no bairro Boa Vista, enquanto acompanhava uma partida de futebol em um campo localizado ali na principal via de Boa Vista, em Vila Velha. Ele também é conhecido como Orelha. Ele, segundo a polícia, é o segundo suspeito de ter participado do assassinato do sargento no dia 21 de abril desse ano, ali no bairro Boa Vista. O sargento que chegou ali nessa localidade, né, ele bebia com uma namorada ali nessa distribuidora. As pessoas dançavam ali, as imagens
imagens dá para ver quando um grupo ali se reúne em redor do sargento e acaba tendo uma confusão, ele acaba baleado. Nessa ocasião, uma outra pessoa também acabou baleada, chegou a ser socorrida, ele seria o gerente do tráfico de drogas do bairro Boa Vista, mas não resiste aos ferimentos e morre ao dar entrada no hospital. Na manhã de hoje, como vocês disseram, ele passou pelo departamento médico legal, a gente bateu um papo com ele, conversou um pouco para poder tentar entender como que ele participou do crime. Ele negou, é claro, as acusações feitas pela Polícia Civil. Vamos acompanhar a fala dele. O rapaz chegou no sargento, ficou conversando, aí não sei o que aconteceu com eles lá, eles desentendeu, eles acabou discutindo. Aqui. E eu tava bebendo só e o ato aconteceu. Mas você sabe o motivo dessa discussão? Por causa que o sargento tava armado e os rapazes lá não gostou lá que ele estava armado lá. Eu tava bebendo e o ato aconteceu do meu lado, eu não fiz nada. Eles queriam saber quem chutou e quem matou, então eu não fiz nada. Tava bebendo na minha, o ato aconteceu do meu lado, tá na filmagem, eu correndo só e os outros batendo lá, eu nem fiz nada, eu corri, porque eu tava bebendo, tinha acabado de chegar em casa. Fui lá pra só falar com os amigos mesmo. Aí os amigos me chamam pra beber e eu fiquei tranquilo, aí o ato aconteceu foi do lado. Pois é, né? Mas ele acabou aí, né, sendo autuado por latrocínio, que é o assalto seguido de morte, porque a arma do policial foi levada. O delegado que está à frente dessa investigação, o Tarek, ele falou na época, né, que divulgou essas imagens sobre a motivação do crime. Vamos acompanhar. Eles viram o militar armado. Num determinado comportamento que foi feito no local, eles perceberam que o militar estava armado. Nós não podemos afirmar se eles sabiam que ele era militar e por isso foram lá tomar armamento e o executaram, ou se eles acreditavam que era um outro criminoso, um inimigo deles que estava ali no local e resolveram tomar o seu armamento. Pois é, né? O sargento Gustavo Martins foi morto no dia 21. As cenas são brutais, porque ele é cercado por esse grupo. Se a gente puder botar as imagens agora para o pessoal de casa acompanhar, ele é cercado por esse grupo e aí, de repente, há uma discussão, um corre-corre. Quando se percebe, o sargento é baleado, cai no chão e mesmo depois de estar morto ali, caído no chão, ele é agredido por pessoas. Tem gente que consegue jogar um pedaço ainda de pedra na cabeça dele, né? Foi um crime que chocou, lógico, que toda a família, mas também chocou muitas pessoas, muitos telespectadores, inclusive do Tribuna Notícias, ficaram chocados, ligaram aí, mandaram mensagens, né? Ficaram muito assustados com a forma com que esse sargento, que tinha toda uma vida pela frente, ele era muito novo aí, ele que era lotado no 38º BI, ele tinha um sonho, como ele havia ido para o Rio de Janeiro, ficou um tempo, se especializou ali em paraquedismo, então ele era o único paraquedista aqui do Espírito Santo, então foi realmente um crime que chocou, interrompeu aí a vida, né, de um rapaz que tinha todo um futuro brilhante pela frente, que o sonho dele era ingressar na Polícia Rodoviária Federal. Agora, só voltando ao crime, a gente lembra que 2 suspeitos, contando com esse Gustavo, foram detidos, foram presos já, e a polícia continua procurando outros 2 suspeitos que aparecem nas imagens. Eles teriam também participado de alguma forma aí da morte desse sargento que morreu prematuramente, muito novo, não é isso mesmo, Bruna Maria? Com certeza, os trabalhos de investigação da polícia agora continuam, porque tem mais gente envolvida aí nesse crime brutal, né? Vanusa, agora vou aproveitar que você está aqui com a gente, você apurou outra história hoje pela manhã também, você traz a informação de um caso em que um sargento, ele conseguiu prender um suspeito de assalto em Vitória. Onde que aconteceu esse assalto, minha amiga? Bruna Maria, foi na Vila Rubim, ali no centro de Vitória, nas imediações, né? A linha 509 estava cheia de passageiro, né? De repente,
2 indivíduos entram dentro do ônibus, deram ali o sinal, o motorista parou normalmente, como para qualquer outro passageiro. Os 2 entraram já anunciando o assalto. Uma das passageiras, uma idosa, ela se assustou e desceu por uma das portas. Um dos assaltantes foi atrás, arrancou a bolsa dela na marra ali, né, na maior pressão. E aí todo mundo ficou revoltado, o outro assaltante acabou se assustando. Os 2 correram em direção. Nesse momento, um sargento da Polícia Militar, que estava saindo do plantão, já estava na folga dele, passava de moto ali pelo local, viu quando os 2 cruzaram ali à frente dele, atravessaram na frente da moto. Ele ficou meio, né, tentando perceber o que estava acontecendo. Foi quando uma das vítimas também, que estava ali no ônibus, veio e falou: aqueles 2 assaltaram a gente. O sargento foi atrás, conseguiu alcançar um deles no ponto de ônibus. Eu não sei se a gente consegue colocar agora, Bruna Maria, se você puder me responder, a sonora. A gente conseguiu falar com ele lá, ele negou tudo. Vamos acompanhar? Será que a gente consegue, Bruna Maria? Vanusa, por enquanto a gente não tem a entrevista, a gente não tem a fala dele no departamento médico legal, mas é o que você disse, né? Eles dão um jeito de justificar sempre a ação deles, mas não teve jeito. Foi pego aí no pulo do gato por um policial militar que estava passando na hora. Se a gente tiver depois a entrevista dele, a gente, claro, bota aqui para a gente conferir o que ele falou. Vanusa, minha amiga, obrigada aí pelas informações, tá? Bom trabalho para você, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Gente, vamos mudar um pouquinho de assunto, porque é o seguinte, teve confusão durante uma abordagem da Polícia Militar. Já vamos chamar aqui a repórter Suzy Faria com todas as informações para a gente. Ô, Suzy, minha amiga, um adolescente encarou os policiais, né? Isso mesmo, Bruna. Lá em Colatina, no bairro Perpétuo Socorro, um adolescente de 17 anos, assim que a polícia passou, fez alguns gestos aí que desacataram os policiais que estavam nessa viatura, falou coisas também que agrediram os policiais que estavam passando na região. Os policiais então pararam, tentaram abordar o rapaz e, como você vê nas imagens, acabou em confusão. Houve uma briga entre o policial e essa pessoa que foi abordada por eles. Em um dado momento, quando o policial solta esse jovem de 17 anos, dá para reparar aí que ele dá um soco no rosto do policial. Não teve jeito, né? Acabou sendo detido por desacato e se descobriu em seguida que ele já teve 12 registros no histórico criminal dele aos 17 anos de idade, sendo 9 por tráfico de drogas e 1 por posse e uso de drogas, além de disparo de arma de fogo e recuperação de produto de furto, ou seja, ele teria furtado alguma coisa aí que esse a gente não sabe dizer o que é. Por fim, depois de toda essa confusão que aconteceu, esse jovem foi levado para a delegacia e, de acordo com a nota da Polícia Civil, ele acabou assinando um termo circunstanciado, se comprometendo a comparecer à justiça tão logo seja chamado, e também foi reintegrado à família. Tudo isso aconteceu porque esse jovem acabou desacatando os policiais aí da segurança pública que estavam fazendo patrulhamento no bairro dele, Bruna. Pois é, essas imagens aí deixam a gente assustado, né? 2 policiais ali para dar conta de um adolescente que desacatou, que enfrentou os policiais, né? Agora, Suzy, você tem informações para a gente, amiga, de um crime que aconteceu em Cariacica? Assim, há pouco, logo aí na nossa abertura, eu falei de um homicídio que aconteceu no bairro Morro Novo, que fica bem perto ali de Morrinhos. Nós já estamos sabendo aqui, já chegou a informação de que, na verdade, em patrulhamento, a Polícia Militar estava passando por uma rua quando viram 2 homens e um deles estava armado. Ameaçou atirar contra a polícia, os policiais tentaram abordar, houve corre-corre, né? Eles tentaram fugir e, num primeiro momento, apesar de atirarem contra os policiais, não houve revide. Num segundo momento, que os policiais continuaram em busca desses 2, acabaram encontrando, eles trocaram, aí sim, houve troca de tiros entre a polícia e esses 2. Pois bem, um deles acabou ferido, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O outro ainda está desaparecido. Esse fato aconteceu em Morro Novo, que é bem vizinho ali, bairro vizinho de Morrinhos, onde hoje pela manhã nós já tratamos aí de um outro caso que aconteceu de violência, da morte do rapaz, o Flávio,
de 17 anos. Bruna. Pois é, crime que acontece agora há pouco, em plena luz do dia, traz um alerta, inclusive, para o policiamento na região, para saber o que está acontecendo por lá, né? Num espaço tão curto de tempo, 2 crimes, 2 assassinatos, população com certeza por lá está assustada, fica no meio do fogo cruzado, né? Suzy, qualquer atualização, você volta a chamar a gente aqui. Obrigada aí pelas informações, minha amiga. Olha só, a gente mudar um pouquinho de assunto, porque foi solto pela justiça o homem acusado de chamar um motorista de um ônibus de viagem de Viana. Ele chamou esse motorista de neguinho. Você viu esse caso aqui ontem no TN1. Vamos conversar agora novamente com a repórter Tainara Nascimento, que vai atualizar as informações para a gente. Tainara, foi solto, né? Sim, Bruna, foi solto e sem o pagamento de fiança, solto ontem à tarde mesmo. A gente lembra para o pessoal de casa que, além de ter falado neguinho, ele proferiu palavras de baixo calão, xingou mesmo o motorista. Isso aconteceu na segunda, ali no finalzinho de tarde, era um ônibus de viagem, não é ônibus do sistema Transcol, e o homem vinha falando e xingando esse motorista. Até que o ônibus parou no engarrafamento e o passageiro quis culpar o motorista por conta disso. Aí o motorista conduziu o ônibus até uma delegacia e aí ele denunciou todo o caso na presença de testemunhas. Vamos conferir na reportagem que o Matheus fez sobre o assunto. Eu sou de comunidade, eu sou preto, não tenho isso, negócio de racismo não, tá doido? Na gíria a gente cumprimenta as pessoas, fala, qual é, neguinho, tá me tirando, entendeu, né? Questão de racismo, você é racista, tá doido? Foi com esse argumento que Jonathan Souza Amance, de 39 anos, tentou se defender. Ele foi preso e autuado em flagrante por injúria racial após xingar um motorista de 35 anos em um ônibus de viagem na BR-262, em Viana. O passageiro teria começado a ofender o motorista assim que ele embarcou no ônibus. Esse coletivo saiu de Marechal Floriano e tinha como destino Vitória. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a situação se complicou mais quando esse ônibus passou por um engarrafamento na altura de Biquinha. Eu não estava no meu estado normal, entendeu? Que ele compreenda isso daí. O crime de injúria racial é quando você se volta, quando você visa ofender a dignidade, o decoro de alguém, atribuindo ali adjetivos pejorativos. Macaco, neguinho, negrinha. O fato dela ser negra não exime ela de nenhum momento de sua responsabilidade penal. Casos como este não são incomuns no estado. Pelo contrário, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública aponta um aumento de 65% no número de registros, o que coloca o Espírito Santo na 5ª posição em todo o país. A vítima desse crime, ela tem que procurar as delegacias, ela tem que procurar as autoridades públicas. O crime de racismo, ele é um crime inafiançável. E além de inafiançável, ele é um crime imprescritível. Significa dizer que se eu sofri um crime há 5 anos atrás, eu posso processar hoje. Pois é, nós vimos aí a explicação do delegado, mas na audiência de custódia deste homem diz sim que ele teve a liberdade provisória sem o pagamento de fiança. A gente lembra também que no momento que ele deu entrevista no DML, ele não quis entrar em detalhes do histórico criminal dele, mas nós tivemos acesso, ele tem uma tentativa de furto que foi arquivado e uma outra passagem por roubo, ou seja, reincidente nesse mundo de crime, né? E tentou culpar o álcool, né? Ele estava ali com a fala arrastada, também com odor etílico, como diz a ocorrência, e falando meio que embolado e dificuldades para manter o equilíbrio. Por isso que ele mesmo assume depois que tinha bebido. Mas não dá para justificar isso. O motorista mesmo fala que ele estava com muita pressa, parou no engarrafamento, mas teve aí todo esse atraso na vida, né? Ficando mais de 72 horas atrás das grades. Bruna. Tá certo, Tainara, só atualizando, então não foi o delegado, né? Foi o advogado que deu essas informações, que informou, trouxe essas atualizações pra gente. Minha amiga, obrigada aí, viu, pelas informações. Valeu, Tainara, bom trabalho para você. Olha, gente, um homem de 56 anos morreu depois que o carro onde ele estava caiu de uma ponte. Esse acidente aconteceu em Alfredo Chaves. A vítima foi identificada como Jorge Romildo Falcão. Ele é morador de Marechal Floriano. O carro da vítima foi encontrado por populares em um córrego. O socorro foi acionado, mas infelizmente o condutor já estava sem vida. As causas desse acidente ainda não foram identificadas.
Agora vamos mudar um pouquinho de assunto? Bora falar de amamentação. O leite materno, a gente sabe, é considerado o melhor alimento que um bebê pode ter. A amamentação traz benefícios à saúde, não só da criança, né, gente, mas também para as mamães. Inclusive, começou hoje uma campanha extremamente importante que incentiva as doações. Vamos conversar ao vivo, então, com a repórter Júlia Cássia. Júlia, minha amiga, acho que o link da Júlia está travado. Não sei se a gente vai conseguir falar com ela agora a respeito do Agosto Dourado. Será que a gente consegue falar com a Júlia? Ei, Bruna, tudo certo? Me escuta? Escuta sim, Ju, então, pode falar. A gente está assim na semana... Maravilha, Bruna. Então, a gente está na semana aí mundial de incentivo ao leite materno e também no Agosto Dourado, né, que é um mês todo de mobilizações para a gente poder levar informação, poder falar da importância do leite humano, né, tão importante para o desenvolvimento de todos nós. E eu estou aqui do lado, né, com a Raciri Sampaio, que ela é médica pediatra do IMABA e também é presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Espírito Santense, né? Então tá aí por dentro de toda essa situação, né? E vai falar um pouco pra gente, porque a gente está vivendo uma situação um pouquinho preocupante aqui no estado, porque o IMABA está tendo aí um baixo estoque de leite aqui no banco. Como é que tá essa situação aqui no IMABA, Raciri? Boa tarde, Júlia, Bruna, boa tarde a todos que estão em casa. A gente está passando por dificuldades em termos de quantidade de leite, né? Essa semana é a Semana Mundial do Aleitamento, onde a gente estimula que todas as mães amamentem seus filhos e aquelas que amamentem e que têm leite sobrando, que doem leite para a gente. O leite é utilizado para os bebês da UTI que estão precisando e cujas mães nesse momento não estão podendo amamentá-los. Então a gente está hoje em dia a 1/3 do nosso estoque que a gente deveria ter. Precisaria ter quanto aí para ser o ideal? A gente está com 3.000 litros, 3.000 e a gente precisaria de 9. Então a gente precisaria de 3 vezes o que a gente tem. Agora, doutora, isso é preocupante porque o leite materno ele é insubstituível, né? O leite materno é um fluido vivo, utilizado também para alimentação, mas também para o desenvolvimento, proteção, imprint imunológico. Então é uma coisa que não tem substituto. A gente ouve muito falar, né? Ah, mas e se eu não conseguir? A gente não pode pensar que não vai conseguir, né? A gente tem que pensar que a gente vai conseguir e que a gente precisa de profissionais de saúde que estejam dispostos e capacitados para auxiliar as mães nas suas dificuldades com o aleitamento. E isso é função dos bancos de leite. Agora, doutora, como é que a gente faz aí para reverter essa situação, melhorar a situação desse banco? Como é que faz para doar? A gente pode entrar em contato com o telefone 3636-3151 para poder fazer o cadastro e e a gente vai responder cadastrando essa mulher e entrando em contato com ela, a gente pode ir na casa dela buscar o leite ou nesse mesmo telefone ela marca um horário para vir aqui trazer o leite e ser orientada quanto ao aleitamento materno. Hoje em dia é um processo super cômodo, né? A mãe recebe também orientação de como fazer esse processo em casa, trazer ou então vai buscar o IMABA. Isso. A gente, além de ajudar a mãe nas dificuldades de amamentação, como é função de todo o banco de leite, a gente recebe esse leite, processa e encaminha para os nossos bebês da UTI que estão precisando. Tá certo, doutora. Muito obrigada. Conversei com a Raciri Sampaio, que é médica pediatra aqui do IMABA. Só reforçando, gente, o telefone para poder agendar, aí, recolher esse leite materno e também ter todas as informações. É DDD 27 3636 3151. Volto com você, Bruna. Assunto extremamente importante, né? A gente estimular a doação. A gente viu aí que o estoque tem 3 vezes menos o que é considerado a quantidade ideal. Então, quem puder fazer a doação do leite materno é muito importante. Tem muitas crianças que estão precisando demais. Júlia, obrigada aí pelas informações. Agradeça também a médica que gentilmente nos atendeu. Valeu, minha amiga. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar sobre outro assunto também. Até mais. Olha só, já estão abertas as inscrições para o primeiro Prêmio Artesanato Capixaba 2023, promovido pela Rede Tribuna. E olha só, o artesão tem que criar a sua obra a partir do tema Os 150 anos da imigração italiana no Espírito Santo. Legal, né? O concurso vai pagar, gente, R$44 mil em prêmios. Vamos acompanhar os detalhes na reportagem de Júlia Cássia e Diego Gama.
Já são mais de 2 décadas dedicadas ao artesanato com conchas. A Giovana, que além de artesã também é artista plástica, transforma em obra de arte uma riqueza natural do nosso estado. O Espírito Santo é rico, né? O nosso litoral é rico de conchas. E por ser nós estarmos na beira da praia, existe também um consumo muito grande de mariscos de uma maneira geral, como ostras, sururu, que são descartadas as cascas na natureza. A artesã foi pioneira na criação de peças que unem o metal e a concha. Por quase uma década, as bailarinas ultrapassaram as fronteiras capixabas. Eu acredito que seja o diferencial é que eu tenho um produto que é a bailarina, que foi desenvolvida em 2003. Eu ganhei a minha primeira premiação em 2006 e ela está atingindo a maioridade e continua no mercado ainda, com grande procura, com venda para o Brasil inteiro. E é buscando valorizar profissionais como a Giovana que a Rede Tribuna promove o Prêmio Artesanato Capixaba. A primeira edição homenageia os imigrantes italianos. Primeiro prêmio da Tribuna, mas queremos em anos posteriores termos outros temas. Este primeiro conta aos 150 anos da imigração italiana. A gente quer estimular que os artesãos já percebam esta oportunidade comercial, porque o ano que vem nós teremos muitos espaços que vão falar da imigração italiana, então eles já estarão preparados com produtos para esta data festiva. E mais do que isso, depois de todo um ciclo de escolha das peças, nas diferentes tipologias, nós queremos que essa exposição se dê na Arte Santo, mas também fique itinerante durante todo o ano de 2024. As artesãs e os artesãos capixabas vão poder concorrer em 3 categorias. A primeira se chama Vida, que são obras produzidas a partir de materiais de origem animal, como é o caso de escamas e conchas. Também pode-se usar couro, pele e penas, por exemplo. A segunda se chama Floresta, que são obras produzidas com materiais de origem vegetal, como é o caso dessa petisqueira feita de madeira com resina. Por fim, a categoria Terra pode-se usar elementos de origem natural como a argila, o metal e também vidro, como esse colar. Serão R$44 mil em premiação para os 10 artesãos vencedores. Os primeiros lugares em cada categoria vão receber cada um R$8 mil. Os segundos, R$4 mil e os terceiros, R$2 mil cada. O vencedor da categoria Voto Popular vai receber R$2 mil. Premiação em dinheiro, troféu que dá simbologia, mas também muito espaço na televisão, no jornal A Tribuna, nas redes sociais, de um modo geral nas rádios. Vamos falar daqueles que fizerem um trabalho de excelência ganhador aí dos lugares que a gente está despertando. Para participar é preciso ter a Carteira Nacional do Artesão. O diretor da ADERES explica que, além de ser um processo fácil, o registro valoriza o trabalho artesanal. Primeiro, o reconhecimento da profissão, né? Você ter um documento e ser reconhecido como profissional, porque é diferente de uma máquina reproduzindo uma peça e um trabalho manual. Hugo, é fácil emitir essa carteira? A emissão da carteira hoje no Espírito Santo é muito simples. É simples no intuito seguinte, a pessoa tem que conhecer a técnica e tem que ter domínio na técnica, mas ela é feita hoje 100% pela internet, pelo WhatsApp, um número que nós temos na ADERES. Então a pessoa entra em contato, vai passar todas as informações, foto dos seus documentos, vai mandar um vídeo, que é o vídeo que a gente chama de teste de habilidade, onde ela vai apresentar a técnica que ela está fazendo, produzindo uma peça. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 26 de agosto pelo site premioartesanatocapixaba.com.br. A Giovana, que já teve peças premiadas, já está na expectativa para mais um desafio que envolve criatividade e muito talento. Estou super empolgada, acho que todos os artesãos devem se esmerar realmente, porque além de ser uma premiação, é uma divulgação, né, do artesanato de classe, bem feito, de qualidade, que o Espírito Santo está na frente de muitos e muitos estados do Brasil.
Que lindo, né? Lembrando que as inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 26 de agosto. Tem tempo ainda para você se inscrever pelo site premioartesanatocapixaba.com.br. O Espírito Santo, gente, tem cerca de 50 mil artesãos. 15 mil são registrados. Então, se você quer obter a carteira de artesão, você pode enviar uma mensagem no número, anota aí, 98895-2203, para receber as orientações para você conseguir ter o seu registro. Então, no dia 10 de setembro vai ser divulgados os classificados para a fase de avaliação e a entrega dos prêmios vai acontecer no dia 14 de outubro. Boa sorte, então, aos nossos artistas capixabas. Você, morador de Cariacica, chegou a oportunidade de regularizar seus débitos com a Prefeitura de Cariacica. Que tal conseguir 100% de desconto em juros e multas e ainda parcelar seus débitos em até 12 vezes? Começa hoje o Refis 2023, o programa de recuperação fiscal da Prefeitura de Cariacica, onde moradores e empresas podem quitar suas dívidas com o município com ótimos descontos e condições. Olha só que oportunidade! Você, contribuinte, vai poder quitar seus débitos com 100% de desconto em juros e multas e ainda parcelar em até 12 vezes. É ou não é uma grande oportunidade? Mas, você só tem até o dia 30 de setembro para aderir ao programa e a solicitação precisa ser feita no balcão de atendimento ao contribuinte da Prefeitura, no site da Prefeitura ou também no aplicativo Cariacica Digital. Fique em dia com Cariacica. Pague seus débitos com descontos e parcelamento e reconstrua uma cidade ainda melhor. É a Prefeitura de Cariacica, cuidando do presente, de olho no futuro. Gente, a gente está vendo as imagens aí deste talento capixaba. É o seguinte, eu vou convidar vocês agora de casa para conhecer esse capixaba que atravessou o oceano para aprender um pouco mais da própria história. Vamos virar aqui, porque eu vou chamar agora a repórter Júlia Cássia, porque a Júlia foi lá em Santa Maria de Jetibá para conhecer o Fábio, um talento, né, Julinha, que estava escondido ali nas plantações de café. É com você, minha amiga. É isso mesmo, Bruna. Estava escondido porque ele é filho de pais agricultores, né, que trabalham aí na lavoura do café, lá em Santa Maria de Jetibá. Então, a tendência natural é que ele também trabalhasse na colheita, só que os pais me falaram que desde pequenininho viram que ele não tinha muito talento para coisa. Ele e a irmã dele, né, que ele é gêmeo, até iam para a lavoura com os pais desde pequenininho e a tendência seria essa. Só que, na verdade, o talento dele, como vocês vão conferir já já, é outro, né? É a habilidade com instrumentos de teclas e também o canto. E a história dele tem tudo a ver com fé, com religião, né? Foi na igreja luterana que ele descobriu essa habilidade que ele tinha e então ele começou e não parou mais. Saiu de casa com 8 anos de idade, com 12 anos na verdade, 8 anos ele já começou a aprender o instrumento. Saiu de casa, foi para Afonso Cláudio, depois Vitória, depois São Paulo e hoje ele está em Viena, na Áustria, estudando aí regência de coral e orquestra. Vamos conhecer um pouquinho sobre a história desse músico prodígio capixaba? Vamos conferir na reportagem que eu fiz com o Francisco Abreu. Um talento que atravessou fronteiras. Fábio Larraz, pomerano de Santa Maria de Jetibá, região serrana do Espírito Santo, vive aos 25 anos a realização de um grande sonho. A passagem pela terra natal é breve, já que agora são 9.000 quilômetros para percorrer. Há 2 anos, ele mora em Viena, na Áustria, onde estuda regência de coral e orquestra em uma das melhores universidades de música clássica do mundo. Mas esse presente glorioso é só um capítulo de sua história. Ela começa aos 8 anos de idade, no primeiro contato de Fábio com um instrumento de teclas. A fé e a paixão pela música erudita estão em sintonia nessa caminhada. A oportunidade surgiu nos cultos da Igreja Luterana. A gente tinha aula uma vez por semana, então eu ia de bicicleta, subia o morro lá, ou a pé mesmo. Então eu já chegava na igreja, começava a treinar, treinava lá quase 1 hora, ele chegava, dava as orientações
E aí ele dizia, olha, até 4 horas, 5 horas, vou ficar aí. Se você quiser ficar estudando, você fica aí. Então eu continuava lá sentado e continuava estudando. Sem condições de ter o seu próprio teclado, desenhar parte das notas foi o recurso que ele encontrou para aprender. Pam, 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 lá, 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 sol, fá, lá, fá, lá, 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 sol, 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 lá, sol, fá, mi, fá. Assim, eu treinava em cima dessa folha para eu ter uma ideia de onde as teclas estavam posicionadas, como era a figura do piano. Quando é para ler partitura, que eu pego uma partitura na mão, preciso cantar ela, né, que é o que a gente chama de solfejo, quando eu tenho dúvidas, eu ponho minha mão na mesa. Eu não preciso ter o teclado, mas eu ponho minha mão na mesa, eu sei como solução. Porque eu acho que eu crio uma certa relação da mão com o ouvido, né? Aos 12 anos, ele começou a dar os primeiros passos longe de casa para investir no sonho. Aliando teologia e música, foi para Afonso Cláudio aprimorar sua vocação em um internato da igreja. Desde então, a dona Lendina e o seu Ervino acompanham, mesmo que à distância, cada conquista do filho. A gente sempre falou para ele, ué, a gente não tem condições, né? Mas se você consegue se virar sozinho, aí a gente deixa, né? Isso foi o maior presente que eles me deram e eu aproveitei bem essa oportunidade de pode ir, mas eu sei o quão valioso isso é que eles me deram com essas palavras. De grão em grão, na colheita do café, a família apostou junto no talento do musicista. Os pais de Fábio, simples agricultores, abriram mão da ajuda do filho na lavoura para que ele seguisse em direção aos seus sonhos. Quando a gente faz a história da música, a gente estuda, vê lá que Mozart é austríaco, Beethoven nasceu na Alemanha, mas foi para a Áustria, fez a sua carreira lá. Também todos os grandes compositores da Itália, Europa no geral. Então a gente aprende que esse tipo de música, música clássica, música de concerto, ela se origina lá, né? Ela vem de lá. E aí a gente se espelha, a gente cria inspiração. Eu falava, e também tem o fato de eu ser pomerano, de minha família, vai lá, umas 4, 5 gerações atrás ter vindo de lá. Então eu sempre quis ir para tal da Alemanha ou para algum outro país que falasse alemão para ver de onde veio minha família e também estudar de onde vieram esses grandes compositores. E a partir daí não parou mais. Aos 15, passou em primeiro lugar na Faculdade de Música do Estado em Vitória. Anos depois também foi aprovado na UFES, mas foi em São Paulo que mais portas se abriram para trabalho e estudo. Uma chama, no entanto, ainda seguia acesa no coração do jovem músico. Estudar direto na fonte, no berço de grandes compositores da música clássica. Fábio decidiu então encarar o processo rigoroso para a prestigiada escola europeia. Dos mais de 80 concorrentes, foi o único brasileiro aprovado para estudar regência. Eu fui com a mala e a mudança. Eu falei, eu vou passar, eu tenho que passar nessa prova. Sem saber de quantos concorrentes tinham, quantas vagas tinham, só depois eu descobri que só 3 pessoas foram aprovadas. Eu era uma delas. Três anos separam Fábio de se tornar um maestro formado na capital mundial da música erudita. Para o futuro, o músico prodígio espera que o reconhecimento de sua arte retorne principalmente para aqueles que tornaram esse sonho possível. Eu espero me profissionalizar cada vez mais. Eu fui para a Europa para estudar música seriamente, não que não seja possível aqui, mas porque eu queria estudar de onde essa música veio. Então eu quero estudar música profissionalmente, me profissionalizar e dar melhores condições de vida também para minha família com isso, né? Talvez, espero que isso traga também retornos, de modo que eu possa também dar uma vida melhor para minha família. Que história linda, né, gente? Realmente um talento inegável, uma dedicação também. É importante a rede de apoio, né? Mesmo com pais muito simples, o apoio da família e também de pessoas da igreja que doaram, né, o primeiro piano dele,
que inclusive ele até fez um movimento depois de devolver esse piano quando ele teve condição de comprar outro, né, para que outras pessoas pudessem usar. Então aí a gente vê também a importância da rede de apoio para poder ter condições, né, da gente realizar os sonhos. As aulas dele voltam agora em outubro e não penso que parou por aí não, né? Ele ainda vai fazer música sacra, né? Ele se inscreveu também, vai estudar paralelamente com a regência de coral e orquestra, música sacra e, enfim, levando aí o nome do Espírito Santo, de Santa Maria de Jetibá, para o mundo, né, Bruna? Gente, mas o Fábio é um talento inteligentíssimo e não para de estudar, não para de trazer orgulho também para o nosso Espírito Santo. Parabéns para o Fábio, para os pais também que deram todo esse apoio, para toda a comunidade lá. Fábio vai longe e a gente vai ficar aqui, claro, sempre na torcida, né, Ju? Obrigada aí pelas informações, parabéns pela reportagem, todo sucesso aí para o Fábio, nosso orgulho capixaba. Valeu, minha amiga, bom trabalho para você. Ô, gente, vamos mudar um pouquinho de assunto. Olha quem está aqui já comigo no estúdio. Eduardo Pinheiro, nosso especialista em segurança digital. Eduardo, está na hora da gente falar sobre os mitos relacionados aos usos aí dos smartphones e também relacionados à segurança, né, meu amigo? Você separou aí alguns mitos que estão aí sempre presentes no nosso dia a dia. O primeiro deles já está por aqui. Smartphone não é telefone, Eduardo Pinheiro. Que história é essa? Então, Bruna, muita gente confunde, né? Até mesmo na minha casa, minha esposa fala, amor, pega o telefone, eu vou lá, pego o telefone fixo. Ela, mas é o celular. Então, fala, explica. Smartphone não é telefone, né? É também telefone, mas o smartphone, hoje em dia, a gente pode fazer uma analogia mais com o computador. Porque todos os recursos que tem no computador, tem também no smartphone. Inclusive, todos os cuidados que nós temos com o computador, de fazer backup, ter um antivírus, né? Proteger o aparelho, a gente tem que fazer também com o smartphone. Um próximo mito em relação ao uso do smartphone é o antivírus, né? Que o antivírus é suficiente para a proteção do smartphone. Só o antivírus não. Pois se eu instalar um antivírus, então não fico tranquila. Não fica, porque o comportamento da pessoa também é muito importante, né? O seu comportamento, não adianta você ter antivírus e você acessar Wi-Fi públicas, que você ali pode ser atacado por um hacker. Então tem que ter antivírus e você tem que ativar também o firewall, você também tem que ter um comportamento seguro. Só o antivírus não basta. Agora, Eduardo, eu tenho uma mania, essa mania eu tenho, fechar aplicativos para economizar na bateria. Isso aí é mito ou é verdade, meu amigo? Então, Bruna, isso é um mito, né? Quando você fecha um aplicativo, você está economizando a memória, liberando espaço na memória. Agora, a bateria possui hoje em dia, os smartphones, sistemas inteligentes, e esses sistemas eles vão administrar os recursos da bateria, então não implica muito impacto você estar com um aplicativo em tela baixa. Não tem problema em segundo plano, não tem problema nenhum. E carregar o celular à noite, Eduardo? Ficar com o celular a noite inteira carregando? Muita gente faz isso, né? Deixa a noite inteira carregando. Isso aí é outro mito, né? Dizem que explode, aquela coisa toda. Então, hoje em dia, os smartphones possuem sistemas que protegem a bateria contra uma sobrecarga. Então, não existe um risco, tá? De ter ali um incêndio, qualquer tipo de explosão. Mesmo assim, a gente recomenda sempre você colocar o celular à noite para carregar sobre superfície metálica ou sobre o vidro. Evitar panos, evitar madeira. Né? O seguro morreu de velho. Agora, a gente tem muito costume de tomar cuidado com os aplicativos que são maliciosos, mas a gente tem que ficar de olho em outros também, né, Eduardo? Perfeito. Hoje em dia a gente tem que se preocupar com todos os aplicativos, até com as redes sociais, né? Porque se você não tiver com os aplicativos, até os aplicativos que você baixa das plataformas oficiais, se você não tiver com eles atualizados, você pode estar deixando brechas aí para invasões de hacker. Então sempre, até aplicativo de empresas idôneas, redes sociais, e-mails, você tem que estar sempre com ele atualizado. Agora, eu já ouvi falar que iPhone não precisa de antivírus. É verdade ou é mentira? Então, esse é um grande mito, esse é até um tema bastante controverso. Por quê? Porque o iPhone, sim, ele tem uma camada extra de proteção, né? É muito difícil um vírus atacar um sistema do iPhone, o iOS. Só que não protege contra páginas, sites maliciosos. Então você pode estar acessando sites maliciosos do seu iPhone e ser redirecionado para formulários que vão capturar dados pessoais. Então é importante também no iPhone você ter ali um antivírus, inclusive na plataforma oficial do iPhone, da Apple, possui vários antivírus. Ou seja, Eduardo, todo cuidado é pouco, né? Não adianta a gente achar que o telefone está 100% protegido só porque tem um antivírus. Na verdade, a gente tem que se cercar de todos os lados, né? Perfeito, né? Se cercar de todos os detalhes de segurança e também sempre estar bem informado. Isso aí.
Muito bom, dicas sempre importantíssimas com o nosso especialista Eduardo Pinheiro. Vamos aproveitar, Eduardo, aqui, agora 12h55. Vamos para o intervalo, Eduardo. Obrigada aí pela participação. Até a próxima terça. Até a próxima. E você aí de casa, não sai daí não, que a gente volta rapidinho. 12h56. TN1 está de volta. Hoje é terça-feira, a gente está aí nesse início de semana. Você que está procurando uma oportunidade de voltar para o mercado de trabalho, fique atento, porque essa semana tem aí mais de 4.000 vagas de emprego espalhadas pelos cines e pelas casas de emprego também de toda a Grande Vitória, no Espírito Santo. Vamos conferir algumas oportunidades? Roda aí. Cine de Vila Velha tem 610 vagas. São chances para eletricista, farmacêutico, operador de caixa, atendente de lanchonete, estoquista e muito mais. Acesse vilavelha.es.gov.br/Trabalha Vila Velha para ver os detalhes. O Cine da Serra também tem bastante oportunidade nesta segunda-feira. São 726 vagas. Soldador, pedreiro, operador de caixa, motorista, lavador de veículos e outras chances também. Acesse maisemprego.serra.es.gov.br para saber os detalhes. Isso aí, a gente falou nessa segunda-feira, mas as vagas ficam disponíveis durante a semana no Cine, tá? Se alguma te interessou, entra lá no site, porque ela pode estar disponível aí ao longo desta semana. Ô, gente, bora ver como é que fica o tempo para esta terça-feira. Vamos lá para fora com imagens ao vivo ali da região da Ilha do Príncipe, em frente à rodoviária de Vitória. O tempo está ensolarado, né, gente? A tarde deve continuar assim, com poucas nuvens. Não tem previsão de chuva, não deve chover. Amanhã o sol aparece, mas o friozinho vai dando aquela diminuída ao longo do dia, esse vento fresquinho que eu amo, por exemplo, né? Na Grande Vitória, a máxima não passa dos 29 graus. Agora imagens ao vivo ali da região do Canto do Sol, trânsito fluindo tranquilamente por lá, dia ensolarado nesta terça-feira. Tem outra câmera para a gente ver como é que tá o trânsito pela capital? Vamos aí, ó, dar um giro. Dante Michelini, Camburi, trânsito fluindo tranquilamente, sem nenhuma retenção por lá, sinal fechado. Agora, ciclista vai atravessar, TN1 vai acabando, vai ficando por aqui agora. Mas olha só, TN2 a gente tá junto também, tá? Te espero mais tarde. Tchau, tchau. Até mais.